As recentes intervenções do ministro Flávio Dino no julgamento dos golpistas no STF fizeram subir sua cotação como eventual nome da esquerda para disputar a presidência em 2026. Em alguns nichos políticos, pelo menos. Vamos perguntar aí para o Pedro Zambarda o que está acontecendo aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, Flávio Dino, presidente, vai acontecer? Não vai acontecer? Ele sequer vai disputar? Quem tá dizendo que ele vai disputar? Alguém ligou pro Flávio Dino e perguntou: Flávio Dino, você é candidato? Eu acho que não. Mas essas matérias são clássicas da imprensa, né, Sofia? O pessoal faz o famoso balão de ensaio, se colar, colou. Mas assim, se eu fosse o Flávio Dino, agora falando eu, Pedro, né? Eu não me lançaria, não, cara. Cargo de ministro do Supremo Tribunal é muito confortável, é muita grana, é tranquilidade. Você fala ali É meia poder, coisa, é já tem poder, é poder. muito poder, é Não, muito isso pra poder. mim, assim, tipo, pra mim a ideia mais absurda da ideia de Flávio Dino ser candidato à presidência é que ele teria que largar o fato de ser o cargo de ministro do STF. Quem em sã consciência iria largar um cargo de ministro do STF pra tentar virar presidente, Apesar que gente? eu considero assim que o dom dele, ele tem saído até que razoavelmente como ministro do Supremo. Tá muito melhor que o Cristiano Zanin, vai, Sofia, vamos ser sinceros. O Zanin é uma tragédia. Mas eu sinto que o coração do Dino ainda é na política. Mas ele acabou de chegar no Supremo, né, gente? Não deu nem pra esquentar assim e já estão já tão testando o cara pra presidenciável. Esse balão de saia do Anselmo Góes, né, do Globo, que ele faz uma coluna de notas, né? De uma certa forma também pegando um pouco a temperatura do ambiente político. Talvez ele esteja sendo cogitado porque o nome do Haddad é muito fraco? Talvez, né? Acho que talvez seja essa questão toda que entra o nome dele. E aí, o que diz a coluna do Anselmo, né? Maranhense de 56 anos, que arquiteta seus votos com anotações feitas à mão, fez a alegria dessa turma ao dizer, por exemplo, que há alguns militares golpistas que são mais apaixonados por suas armas do que por suas cônjuges. Não, as falas deles são muito boas, de fato. Mas é claro que a bola está com Lula, mesmo tendo 81 anos em 2026. É ele quem vai decidir se será ou não será candidato. Mesmo se não concorrer, pode optar por uma pessoa mais próxima e do PT, como o ministro Fernando Haddad, que concorreu à presidência em 18. Além disso, Dino pode ficar mais 19 anos no Supremo e se aposentar em 2044. Em tempo, numa entrevista recente à repórter Bianca Gomes, do Estadão, o marqueteiro Pablo Nobel, que trabalhou na campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo e de Javier Milei no segundo turno das eleições argentinas, apontou Flávio Dino como o melhor nome da esquerda em 2026. Ele é articulado, ágil no debate e forte nas redes sociais, e a passagem pelos três poderes também pesa a favor. Pode ser. Eu acho assim, eu gosto muito do tipo político do Flávio Dino. Eu sei que tem muitos problemas no governo dele no Maranhão, tá, Sofia? A gente já vai chegar lá, porque tem mesmo. Mas eu achei muito doido também alguns comentários que saíram. O Ismael Moraes, que é um blogueiro de esquerda do Paraná, ele falou aqui: Flávio Dino é a aposta da Globo em 2026. Ismael, eu acho que a aposta da Globo é o Tarcísio. Isso aqui é uma provocação. A aposta da Globo é o Tarcísio, não tenho dúvidas disso. Não é, Na Tarcísio? Globo Talvez a não Globo, aposta no Flávio talvez Dino. uma parte dos jornalistas da Globo, aí não vamos falar da Globo, goste do Flávio Dino candidato. Isso pode ser. Tem gente que admira ele de fato. Mas é o seguinte, Flávio Dino, ministro recém-impossado no Supremo Tribunal Federal, é o nome da vez da Bolsa de Apostas de sucessão de Lula em 2026. A ideia ventilada pelo colunista Anselmo Góes do Globo nesta quinta sacudiu os bastidores do poder e reacendeu a especulação sobre quem poderia herdar o bastão do petista. Mas, como diria aquele bordão antigo, justiça seja feita, Tony Garcia, o empresário paranaense e ex-deputado, foi quem ventilou o nome de Dino como presidenciável ainda em 2023. Conhecido como Gramsci das Araucárias, Garcia antecipou o movimento que agora ganha eco na midiático e força simbólica. A análise de Góes se baseia nas atuações firmes de Flávio Dino, no julgamento dos golpistas em 8 de janeiro, no STF, as suas falas ácidas,
como aquelas que compara militares golpistas a maridos ciumentos, viralizaram nas redes e mostraram um ministro com personalidade, domínio retórico e carisma político. A leitura nos bastidores é de que Dino pode ser uma carta na manga de Lula caso o presidente decida não disputar um terceiro mandato consecutivo aos 81 anos. No entanto, nomes como Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad ainda permanecem no radar do petista e podem representar uma linha sucessória natural dentro do partido. Não seria uma primeira vez que o ministro do STF se lançaria à presidência. Recorde-se que Aires Brito e Joaquim Barbosa chegaram a ser cogitados no passado, mas nenhum levou adiante a candidatura. Dino, no entanto, difere, é político de raiz, tem militância de esquerda e fala direito com as massas, uma combinação rara no judiciário. Mas é isso, o Ismael provocou ali a Globo, não é o candidato, não é a aposta da Globo, é a aposta de um colunista que na verdade está fazendo aí balão de ensaio. E aí, Sofia, eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha do nome do Flávio Dino? Antes de eu mostrar os videozinhos dele. Vamos lá. Eu acho que, assim, pensando em quem seria o candidato mais viável, eu acho que depois o Lula é o Dino. Eu acho que realmente não existe outro candidato da esquerda que seja tão viável quanto ele, de novo, excetuando-se o Lula. Então a gente pode falar de outros nomes, a gente pode falar do Haddad, a gente pode falar do Boulos, etc. Eu acho que o Dino realmente é o que estaria mais preparado para competir nessas eleições. Dito isso, a chance disso é baixíssima, sabe? Ele não vai largar, não vai largar o STF, duvido. Tem mais perfil. É mais fácil o Tem mais Xandão perfil? largar do que ele, né? Tem mais perfil para político do que para ministro do STF? Concordo, tem. Mas, gente, não é questão de ter perfil. É questão de que você vai trocar um cargo vitalício por um cargo que você talvez nem consiga conquistar. E se você conquistar, é 4, quem tá no máximo 8 anos. E que não. E o poder ele já tem. Dinheiro ele já tem, sabe? Ali não vejo o que ele conseguiria ganhar com isso. Para mim é simplesmente uma escolha ruim. Com relação a se ele seria um bom presidente, olha, melhor do que qualquer nome da direita, sem dúvida. Sim. Melhor do que Tarcísio, melhor do que Bolsonaro, melhor do que Zema, melhor do que Barçal, melhor do que qualquer nome, Caiado, qualquer nome que a direita possa lançar, sem dúvidas, não tenho dúvidas disso. Mas também não vamos fazer de conta que o cara seria, assim, tipo, o Lenin na Terra, sabe? Ou se você não gosta dos marxistas-leninistas, que ele seria, assim, o melhor presidente do mundo. Ele tem problemas. O governo dele, no Maranhão, vai ver como é que ele lidou com a questão dos indígenas, etc. Uhum. Sabe? Não é, assim, tipo, o grande... A questão do erário brasileiro, teve coisas que foram privatizadas, coisas que foram Exato, doadas. sabe? É vou dizer aqui. De certa forma, seria uma continuidade do que a gente já tá vendo com o Lula, sabe? Um governo centro-esquerda, quase direita. É isso. E daí, tem só pra atirar realmente pra todos os lados, o Lula matou a candidatura do Flávio Dino quando apontou ele pro STF. Quando falam que o Lula vai eliminando, impedindo o crescimento de novas lideranças, para mim, o fato dele ter apontado o Dino pro STF é um dos exemplos mais práticos disso. Sim, o Flávio Dino seria uma candidatura extremamente viável, tão viável a ponto de ameaçar o próprio Lula. Isso. E o Lula vendo isso... quer ter controle da sucessão. O Lula vendo isso vai lá e joga ele pro STF. Sim. Então tá aí, bati no Dino e no Lula no mesmo corte, pronto. Agora a esquerda vai me cancelar. Toda a esquerda vai vir se cancelar a Sofia, mas tem uma coisa que o Lula acabou se prevenindo de um problema que o Bolsonaro tá tendo agora, né? Porque vai virar uma batalha campal à extrema-direita e o Lula tá controlando o processo do campo político dele, né? Então é interessante isso. Mas é bem o que você falou, Sofia, eu acho que seria a continuidade, mas não vejo razão. Agora, vamos ver, só para fins de entretenimento, o voto do Dino pela aceitação da denúncia? Vamos mostrar um pouquinho aqui? Ele separado. E depois a menção que ele faz ao Albert Camus, que eu gostei bastante também. Vamos ver juntos. Então,
aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo: este é um processo normal, certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. E isto reverbera em um tribunal na medida em que, repito, nós não estamos aqui friamente cumprindo a ordem jurídica sem levar em conta aquilo que o ministro Fux, meu amigo tão querido, sempre lembra quanto ao consequencialismo, que é um mandamento legal. O Tribunal Constitucional, ele não pode ser consequencialista. Ele é obrigado a ser consequencialista. É da natureza dele, inclusive pela sua condição de órgão de cúpula do Estado. É isso. Ele dá uma personalidade para o tribunal, né? Dá um sentimento para os votos, aquela coisa. Eu não sinto nenhuma saudade do Celso de Mello, daqueles juristas que paravam de falar e ia do nada para lugar nenhum. Ele é bem melhor do que a Rosa Weber, inclusive. Pois é. A Rosa Weber, eu admito que às vezes eu sinto um pouco de falta dela no STF pela questão de ser. De ser a questão trabalhista, né? Ela era trabalhista do STF. E isso eu acho que faz falta no STF. Mas eu concordo em termos dos votos. Mas aí a gente tem que admitir uma coisa: os votos do STF estão ficando cada vez mais instagramáveis, né? Então. Todos eles estão. O Xandão inaugurou isso, o Dino foi lá, já chegou trazendo o que ele tinha da política e os outros estão sendo obrigados a aprender. Eu tô vendo que a Carmen Lúcia, por exemplo, é uma que já tá pegando o jeito. Já. Então, Já tá fazendo o voto para manchete nas mídias sociais, né? Basicamente exato. isso. E daí o que a gente vai ver é que essa separação que a gente tá fazendo aqui, não, ele tem um perfil mais político do que para o judiciário. Olha, daqui a pouco essas coisas vão se mesclar de um jeito que não vai ter mais essa diferença de perfil aí, não. E eu não sei nem se isso é bom, né? Talvez fosse melhor a época que a gente só sabia da decisão e não assistia, né? Mas, enfim. E aí temos também ele falando do estrangeiro que... Não sei se você sabe, Sofia, a minha iniciação científica na faculdade foi o jornalismo clandestino do Albert Camus na Segunda Guerra. Nossa, Mundial. não tinha a menor ideia disso, mas ele foi editorialista de um jornal clandestino do Partido Comunista Francês. E o pessoal só estuda a literatura dele aqui no Brasil, né? Então eu tive que pegar uns livros internacionais aí para estudar. Eu gostei muito da menção que ele fez no voto, que nós julgamos... O STF não julga pessoas, julga fatos e provas. Olha só. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. E aí ele lembra da questão lá do Meursault, quando a mãe dele morre, ele não tem sentimentos e depois ele vai ser julgado por um assassinato no livro. Então eu acho bem interessante isso aqui. Enfim, Dino pode ser um nome interessante, mas é o que a Sofia falou, é continuidade. Se for, que é bem difícil. E eu acho que ele nem vai ser. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sofia, o famoso balão de ensaio. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente tem mais uma notícia ainda para vocês.